os novos batizados precisam se atualizar das novas doutrinas. São doutrinas que, se não forem seguidas, não entram no céu. Pronto, fácil, simples, vai para o inferno. Primeiro ponto mais importante para a salvação é um café extra forte. Ah, mas eu tomo café forte, então você já está fora da doutrina. Extra forte, 3 colheres, você vai botar 2, tá fora. Depois não reclama, né? Se acontecer qualquer coisa, já não sei. Eu não estou ameaçando ninguém. 3 colheres, sem açúcar, tem que ser na xícara, infelizmente. Não pode ser em copo. Mas eu não tenho, então. Tem que comprar. Infelizmente, vende carro, vende casa, mas a doutrina tem que ser seguida. E tem que fazer o barulhinho. Ah, botei o café de qualquer jeito. Se tem um barulhinho, também não tem nada. Aqui é o seguinte, amigo. Ou você segue a doutrina, ou... É isso. Ah, mas vocês querem bagunça? Quer bagunça, vai... Quer bagunça? Vai nos outros canais, entendeu? Vai lá no... Entendeu? Aqui a gente não fala mal de outras doutrinas, né? Ah, que gostoso, né? É só falar isso, tá resolvido. Mas quem é esse cara que tá no vídeo falando? Quem? Este que vos fala, vocês ainda não conhecem. Mas, ao partir do pão, ele não estava cortado, assim, pelo poder da palavra do Adão, ao partir do pão. Ah, agora eu já sei, então agora é o Adão. Ah, então. E agora descobriram que é o Adão que falava convosco. Comais e bebais. Esse é o meu café. Só que tá quente. Nossa, tá bem gostoso, bem legal, bem bacana. Aqui é o corpinho incorruptível, que a gente corta, né? Esse pessoalzinho aqui da Laguinho de Fogo, esse pessoalzinho aqui que a gente vai picotando, a gente vai cortando assim e vai lançando na fornalha, né? Só que eles ganham de presente no inferno um corpinho incorruptível, tá vendo? Aí. É um presente que a pessoa ganha quando vai pro inferno. É um corpinho incorruptível. Ao invés de ganhar um corpinho incorruptível agora, né? Que eu me batizei, porque eu ganhei um corpo incorruptível no batismo, né? Não pode pecar mais. Então você ganhou um corpinho incorruptível, agora você não vai pecar mais. Então você vai ganhar. Agora você batizou na CCB, você vai ganhar um corpinho incorruptível agora. Você sai daquele batismo, né? Aquela água, né? Com o corpo do ancião, né? Sem doença nenhuma, sem. Tudo assim com a máquina, passou bem a maquininha para não ter problema, né? Da pessoa engolir pelo, né? É uma beleza. E também não vai transmitir doença, né? Claro. Porque o ancião, ele é um anjo, ele não tem doença. O ancião não tem um corpinho incorruptível, né? É aquele que não anda na doutrina do Adão, comê-lo-ei. Comê-lo-ei. É isso, gente. Salvação é isso. Não obedeceu, né? Se. Entendeu? Fala pro teu irmão que tá do teu lado aí, no sofá com tua esposa. Você só procura ela pra fazer isso, né? Se é que isso. Olha pra ela e fala assim, né? Não creu, sifo, né? E é isso. Ora, o que seria um cambista, né? Eu já fiz, lógico, mas assim, é muito vídeo, a pessoa não vai lá. Tem gente que sai, é o chamado maratonando, né? Mas assim, um assunto que ficou, mas voltou, né? É por revelação, é tudo revelação. Revelou agora o que já havia revelado. Era bem legal, bem bacana. E houve uma revelação aqui. Agora, eu não queria. Mas também não vou levar para a cozinha, não vou levar para a sala, né? Porque Deus me revelou aqui na cozinha, não vou levar para a sala. Então, o cara vai lá, né? Ele vai ter um jogo de futebol, o cara compra. Vai estar lotado, né? De gente que vai assistir o jogo.
e já está meio quase que esgotando. Então o cara compra, sei lá, 50 ingressos. O ingresso para entrar no jogo custa R$ 50. Como já acabou os ingressos, o cara quer assistir o jogo. Acabou o ingresso. Mas ele quer assistir o jogo. É o jogo do Corinthians, vai fazer o quê? Mas jogo de futebol você sabe, né? O nome do jogador. O nome dos apóstolos você não sabe, né? Eu vi isso na reunião de jovens menores, lá em 1910, quando eu congregava. Aí você, né, Dan, né? Então, esse é o nome do jogador do Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Nome dos apóstolos, apóstolo você não sabe. Não sei, nem quero saber. Que coisa que vocês têm, tem que saber o nome deles, o nome daquele. Gente, tem que viver o mundo presente. Não dá, não dá, não dá. Aí, eu coloquei 5 corpinhos incorruptíveis aqui. Aí, o cara sabe que o estádio está lotado, vendeu todos os ingressos. Ele tem 50 que ele pagou 50. Ele vende por 200. E a pessoa paga, porque ela não quer ficar de fora do show. Tá vendo? É incorruptível. Caramba. Então vai inteiro mesmo. Mas eu não posso perder esse jogo. É a final. Fla-Flu. Vai jogar o Zico. Corinthians e São Paulo, Morumbi, não posso perder esse jogo. Quanto é? Olha, eu tinha uns por 200, agora tem mais 2 aqui só. Quanto é? 300. Dá. Ó, que você... Tem mais um, é o último, hein? Mas eu não vou vender porque eu tô precisando de um dinheiro. Quanto você quer? Quer 500. Cara, dá. Mal sabe os caras que tem mais 50 guardado ainda. Isso é um cambista. Que vem da palavra câmbio, né? Mas na realidade o cambista ele é um vigarista. Ele não poderia fazer isso. A gente tem que chegar na hora da sequência no estádio, comprar o preço justo, acabou. Porque o dinheiro tem um destino. O laguinho de fogo aqui tá ardendo, pera um pouquinho. Deixa eu ver se tá aquecido 7 vezes. Assim que é legal, a gente vai dar um corpinho corruptível. O cara deve ficar quietinho, mortinho lá, descansando, tranquilo, né? Não, vamos ressuscitar o cara e vamos aquecer 7 vezes o inferno. Mas ele vai derreter. Não, ele dá um corpinho corruptível que é para ele sentir a dor do fogo eternamente, entendeu? Deus inventou isso, entendeu? É claro, se está escrito, se o homem escreveu isso, foi por revelação. Então não posso desconfiar, né? Não pode, tem que ter fé. Sim, mas a fé não é construída pela dúvida? Não. Acreditar, acreditou, não acreditou, pum, se lascou. Né? E foi Deus que escreveu com a própria mão. Porque Deus, uma vez na Bíblia, escreveu com a própria mão as tábuas de Moisés, né? Ali foi a mão de Deus, cadê a tábua? Faz muito tempo, né? Já faz muito tempo, as tábuas foram escritas com o dedo de Deus, irmão. Então, essa eu posso até acreditar, mas eu preciso ver as tábuas de pedra, né? Beleza. Aquele raio laser, né? Deus foi lá, pegou, né? Cortou o raio laser, né? Que nem as pirâmides do Egito, né? O pessoal tinha aquela tecnologia, né? Foi do raio laser, aquele foguinho assim, aquele brilho. Não matarás, bum! Não matarás, bum! Serás da CCB, bum! Pegou tranquilo, sozinho, que sem testemunho, cara. Pegou, desceu, tranquilo, daqui as tábuas. Vocês estão fazendo joga, pega a outra. Mas essa foi Deus que escreveu, segundo a Bíblia.
Cadê a tábua? Pelo menos eu posso ver a caligrafia de Deus, né? O idioma e tal. A tábua que Deus escreveu, vocês sumiram. E a tábua que o homem escreveu, vocês guardaram. Então aí fica difícil. Vocês perderam a tábua que Deus escreveu e eu tenho que aceitar a tábua que vocês, né, brigaram, deram tiro, soco, pontapé, facada, que esse livro vai, esse livro não vai. Aí não dá, gente. Corpinho corruptível aqui tá difícil. Graça CCB é uma graça de Deus. A CCB é a graça de Deus. Porque nela está a graça. A graça de Deus se revelou ao povo da CCB, vocês entenderam? E todo mundo que há de se salvar nessa arca, Deus vai chamando. E para se cumprir o que estava escrito, a gente tem que fazer cumprir, né? Porque senão aí tem uma forçadinha, né? Essa palavra não era muito para mim, mas eu vou dar um jeitinho nela. Vou dar uma adaptação, depois testemunho, falar com a palavra com ele, deu uma forçadinha bem legal, é bem bacana. Aí. A graça há de se manifestar aos servos primitivos dessa obra. São os primitivos, as epístolas italianas. Deus trouxe congregação italiana no Brasil. Tudo italiano, inário italiano, Bíblia italiano, tudo italiano. Ancião só italiano. Uma obra italiana no Brasil. A graça de Deus veio para os italianos. Como estava tendo guerra lá, ele era para cá. Olha que gostoso. Guerra, confusão, terremoto, né? Terremoto de São Francisco, lá nos Estados Unidos. Ah, vamos pro Brasil. O Brasil é terra abençoada. Aí trouxe a graça. Deus revelou a sua graça no Brasil. Incorruptível mesmo. Aí. Ai, morreu. Essa é a verdadeira graça de Deus na terra. Porque Deus revela a sua palavra todo dia, tal horário. A gente define os dias do culto, revelação. Naquele dia, Deus atravessa o cosmos em segundos. A luz, demora bilhões de anos na velocidade da luz para saber sair de um ou dois planetinhas mais próximos. Deus, ele tem que atravessar o cosmos, trilhões de bilhões de milhões de trilhões de anos-luz, atravessar o cosmos. Olha que é longe, hein? Porque o céu fica depois do universo infinito, entendeu? O universo é infinito, e o céu fica depois. O céu não vai ficar junto com os planetas, né? Então, você tem que entender, cara, que 1 segundo da velocidade da luz, 1 segundo na velocidade da luz, de um ponto, se você pegar um ponto aqui, botar um ponto aqui e der um giro na Terra, ele dá de 7 a 8 voltas do planeta inteiro. 1 segundo. Aí você mede a distância, né? Aqui dentro da galáxia, né? Temos bilhões de galáxias, né? E tudo isso, então, Deus atravessa. Posso imaginar isso, né? E vem. Hoje a gente está dentro do estômago de Deus, né? Aqui o pessoal fala que Deus tá, nós somos uma laranjinha na mão de Deus. É bem legal, né? Uma laranjinha, põe o planetinha Terra assim, e Deus fica ali, o planetinha na mão. Então, não precisa atravessar o universo, né? O céu já é aqui, né? É que a gente não enxerga, né? É tudo invisível, né? Só os anciãos enxergam, a gente não enxerga nada. Mas Deus olha assim, aquela laranjinha e fica com os olhos assim. Opa, sexo abominável. Opa, mulher de calça. Como diz meu servo Davi, assassino, adúltero, não tem problema, é o coração de Deus. Oh, você está traindo a sua mulher, né? Eu vou matar o bebê. Olha a visão do cara.
E a gente tem que aceitar, entendeu? E aí, eu trouxe essa graça numa velocidade, muitas vezes trilhões do que eu já falei, mais rápido que a velocidade da luz. Vamos calcular que seria assim 1 trilhão de voltas no planeta Terra em 1 segundo, entendeu? Essa é a velocidade de Deus, só pode ser, porque você sabe que Deus vai voltar, que Deus vai voltar, que Deus vai descer, muito em breve será meu voltar. Se o meu em breve será o meu voltar, então Deus não é onipresente. Se Deus vai voltar, ele não é onipresente. Então é isso mesmo, são trilhões, trilhões e trilhões de voltas no planeta Terra em 1 segundo. Mano, as coisas de Deus são assim mesmo, são assim, né? E o onipresente que Deus tem em todo lugar, inclusive assistindo a gente na cama, na hora que a gente tá fazendo sexy, não vai ter posição abominável. Ele manda os anjos. Ele manda os anjos porque ele não vai estar lá, então, entende? E aí, ele revelou essa graça. Graça maravilhosa. Nesta graça, não é uma religião aqui, é uma graça de Deus. Você entra para essa graça. Essa graça é um lugar maravilhoso, entendeu? Para você ouvir a palavra de Deus através de um intercessor entre Deus e os homens, que é o ancião, é o nosso intercessor junto a Deus. Né? Então no Inara está falando que é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus tem um monte de Senhor Jesus, cara. O próprio Jesus falou, muitos virão em meu nome. Ou seja, virão em nome do Senhor Jesus. E o que é que está escrito ali no caixote de madeira vernizado? O púlpito, sagrado púlpito, em nome do Senhor Jesus. O que significa em nome do Senhor Jesus? Que a autoridade daquele ancião veio em nome do Senhor Jesus. Ele é um porta-voz de Deus. Ou porta-voz de Jesus. Jesus nomeou 11 discípulos. Agora, Deus nomeou os anciães italianos e os descendentes, né, as famílias cruzadas, tudo parentes, amigos e churrasquentos, empresários, para fazer, então, a revelação. Para que Deus, eles vão dizer assim, olha, Deus não quer que você toque. Deus não quer que você se separe num casamento que nós confirmamos por revelação, mas depois foi ver, era uma desgraça o casamento. E agora que você casou por revelação, não foi Deus que revelou, tá? Cada um é responsável. Sim, mas eu peguei uma palavra de confirmação. A responsabilidade é tua. Nós fizemos errado, você que paga o preço. Você casou errado por causa de uma confirmação errada, você não pode divorciar. Mas a pregação confirmou. Você pegou a palavra errada. Mas vocês falaram que é o Espírito Santo, até a gente chorou, deu coleta. Então, coleta já está construindo os templos. E se você não andar na linha, naquele templo que você ajudou a construir, você não entra. A salvação é de graça. Então o ancião, nosso intercessor, ele vai perguntar para Deus lá no Brás, né, deve ter chegado perto de meio bilhão, 1 bilhão de reais, né, dinheiro de pinga, que a pinga que a gente não pode tomar a gente dá para vocês. Vocês tomam uísque, né? Então Deus revelou lá no Brás o que toda uma geração de jovens e pessoas adultas pode fazer e deixar de fazer. Só que além das doutrinas escritas, tem as doutrinas não escritas. Você pode ser sincero lá dentro? Não. Porque todo mundo tem uma coisinha assim que ele não pode contar na igreja. Então ele faz o tipinho de santo. Santo, o que é ser santo? Ser santo é uma máscara. É o que você mostra. Santidade é o que você mostra por fora. Jesus Cristo, na espiritualidade, que o reino de Deus, o reino de Jesus é dentro de nós. Não é aquele que você vê no templo. Aquele que você vê no templo tem que ser santo. Não fazer sexo fora do casamento, obedecer a doutrina, fazer a barba. Deus mandou, através daqueles italianos,
que ninguém de nós pode deixar a barba crescer, mesmo que a mulher goste. É a doutrina, não gostou, vai embora. Você não é obrigado a ficar aqui na graça de Deus. Você fica se você quiser. Porque até então, se sai um, Deus põe 10. O importante para Deus é a quantidade, entendeu? Não é você. Não é uma obra individual, né? É 1 por 10. É o peso que você vale. É um filho de Deus por 10 que não é filho de Deus. 10 imundos vale por um santo, entendeu? Sai um santo, entra 10 imundos. Aí Deus vai amar os 10 imundos e jogar o filho no inferno, entendeu? Olha que graça maravilhosa. Se você perguntar teus podres, você é banido. Por isso muitos fumam escondido. Muitos fumam, muitos bebem escondido. Mas na igreja você é um santo. Você é tratado de os santos de Deus. E quem são os santos? Aquele que estiver ouvindo a palavra na hora. Quem está dentro da igreja. Quem está dentro da igreja? Aquele que não está cortado. Que foi copiado da igreja católica, que eram excomungados. Entendeu? Aqui já foi pro fogo já. Vai ficar vivinho aqui dentro, viu? Eternamente. Ah, mas eu quero morrer. Não vai morrer, você vai ficar aqui. Graças a Deus é isso, entendeu, cara? Se não obedeceu, o pau comeu. Fofoca. A gente sabe que mais tem na congregação é fofoca. Mas é a fofoca dos santos. Porque eles não fazem sexo fora do casamento, em 50 anos de casamento, tá vivendo uma tortura, mas estão casados. O que importa não é se você está feliz no casamento. O que importa é se você está casado e você não vai se separar. Mas isso tem um preço. Anulação dos valores, mulheres que não têm carinho, mulheres que nunca... Tem mulher que não sabe nem o que é orgasmo, nunca teve um orgasmo na vida. Mulheres violentadas na cama pelo próprio marido. Veja que eu não estou erotizando o tema. Por isso que meus vídeos eles não caem. Porque como advogado eu estou passando de forma contextualizada, de forma narrada, fatos. Eu não estou erotizando fatos. Eu não estou erotizando o ato sexual. Eu estou dizendo que o ato sexual sem autorização, consentimento e vontade da mulher é considerado estupro no crime penal brasileiro. Eu já me justifiquei para o Google, me identifiquei como advogado, estou falando de um tema jurídico. Não. Aqui na graça de Deus, pode fazer sexo à vontade, porque o apóstolo Paulo, que a gente não sabe nada, não sabe quem é a mãe, quem é o avô, não sabe onde está enterrado, não tem nada mesmo. Está na Bíblia, está na Bíblia, cara. Falou que está na Bíblia, acabou, cara. Não tá. A China está na Bíblia? Não. Então a China também não existiu, não existiu outros planetas, só existiu Sol, Lua, Terra. E esse monte de planeta aí é coisa da ciência, viu, irmão? Meu irmão, já é da ciência. A ciência se multiplicará. Arrumar meu púlpitozinho aqui, né? Deixa aqui, pô, o cara é importante. Aí, é o que tá na Bíblia, cara. Passou da Bíblia é coisa do homem. Graças a Deus é isso, eu tenho que crer nisso. Mas, irmão, aqui tá dizendo o teste do carbono, que nós estamos milhões de anos. Que milhões de anos, irmão? Foi 2.000 anos de Adão a Jesus, 4.000 anos, aí dá os 6.000 anos. Essa explicação que sempre deu a receber. São 2.000 anos até Jesus, 4.000 anos até... como é que é? 4.000 anos agora, né? Não, nós estamos... Não. Eu sei que dá uma total de 6. 4.000 anos antes de Jesus e 2.000 anos depois de Jesus. Aí dá 6. Como um ano é como 1.000 dias e 1.000 dias é como um ano, então fica 6.000. E o 7º dia Deus descansou. Então, é por isso que fala, de 1.000 passará, que no ano 1.000, 2.000 não passará. Por quê? Que ia dar 6.000 e no 7º Deus ia descansar. Então a gente que nasceu nos anos 2000 acreditava que o mundo ia acabar, entendeu?
E daí? Daí que não passou. Mas, irmão, tem algum problema isso? Não, não tem problema, era uma falsa profecia. Mas e aí? Esses que fizeram essas profecias são os mais velhos do Brás hoje. E qual o problema, irmã? Você está sendo um crítico. Não, eu estou sendo um crítico, mas estou falando uma verdade. No livro que vocês nos apresentaram, que vocês pegaram uma cópia da Igreja Católica, Deus não desceu do céu num monte, sei lá, num monte italiano, lá na Sicília, ou no Pico do Everest, e levou o irmão Franciscão lá e deu a Bíblia, né? Nós pegamos, vocês pegaram a Bíblia dos católicos. Então Deus revelou a Bíblia para os católicos, que era um matador de quem não era cristão. Isso é bem legal. Em nome dessa Bíblia, bilhões de pessoas morreram. Mas agora não, agora a verdade chegou para ser entendeu? O que os que receberam a Bíblia de Deus, né, pegaram, acharam lá, devia ter um ancião da céu, receberam para ter 2000 anos, gente, mas não. Deus deu um intervalo. Vamos ficar só com a Igreja Católica, só com a seita, agora, 1910, eu quero a congregação lá. E vou trazer o italiano, depois vou pegar outros italianos, passar a perna naquele Franciscão, que ele falou que a obra tinha que ser igrejas individuais. Sistema de convenção, cada igreja administra a sua igreja. Não, essa revelação é falsa. Sai, Franciscão, entre os Espina, acabou, né? Simão Espina falou que não é assim. Tem que construir o Brás e piramidal, sacerdotal, piramidal, vertical. É por tempo e por honra, né? Porque hoje já não é. Ah, mas não era tempo. Esse ancião aí, presidente, não é o mais velho, mas agora é. Mas, irmão, estava escrito que é o mais velho. Está lá nos sagrados ensinamentos dos sarcófagos ali, de mármore, de granito, dos anciãos, na pirâmide do Brás. Inclusive, os anciãos deviam ser enterrados debaixo da congregação do Brás. Que Deus vai aparecer no céu, vai salvar primeiro os anciãos, depois a gente. Mas está escrito que tem que ser o mais velho. Não, está escrito. Sempre foi assim. Mas agora não é, irmão. Mas vocês não falam que as coisas de Deus não mudam? Quando eu comecei a pregar a reforma em 2001, quando as pessoas me ameaçavam, 2002, 2001 ninguém queria me ouvir. 2002 começaram a me jogar praga em mim. As coisas de Deus não mudam. E agora muda? Agora não é mais velho. Agora é um que é genro de um outro ancião, que era dos capitães do Brás, do tempo do Miguel Espina, que é o irmão Romano. Se não me engano, o saudoso irmão Romano da Água Rasa. Se eu troquei o nome, eu peço perdão, né, por erro meu, não é por má fé. Era ancião e o genro virou ancião. E o genro dele também virou ancião. Mas cadê o ancião? Ele não é mais ancião porque escreveu um livro. E vocês não escreveram um livro também, né? O livro das nossas vidas, né? O livro dos tópicos, né? Vocês não escreveram, né? Mas, irmão, eu falei aqui que trazia doença, copo junto. Mas era coisa do diabo em 2002, quando você pregava a reforma. Era coisa do diabo. E Deus vai te matar. Você vai virar mendigo. Ó, não virei mendigo, Deus não me matou. Tô bem. Tô bem. Eu achei que nunca chegaria onde eu cheguei. Enquanto muitos, um tempinho atrás, aí, comemorou uma aparente derrota, se afastaram, baseado em mentiras. E agora mudou o copo descartável para dizer: que a Covid pode transmitir e outras doenças. E outras doenças. Se tem outras doenças, então essas doenças já haviam antes. Eu pregava pelo diabo em 2002, mas vocês mudaram por causa de outras doenças. Essas pregadas lá em 2001, 2002, na reforma. Mas, irmão, Deus deu entendimento para os seus servos. Mas vocês não vão pedir perdão lá em público por chamar o pregador? Na época eu falava, vocês precisam da palavra da correção. Vocês lembram? Que vocês eram casa rebelde? Quer creio, quer que não creio, vai e prega. Eu via muito essa passagem do Ezequiel, parece.
Tinha muitos irmãos que mandavam essa palavra para mim. Irmão Dan, fica firme, que o tempo vai passar e a verdade vai aparecer. Passou 25 anos, 24 anos, e agora vocês estão aqui na televisão do diabo, no terreno do diabo, que é a internet, que vocês falaram que eu pregava a reforma no terreno do diabo. Agora vocês estão aqui na internet pedindo dinheiro e pregando que o cálice trazia doença. Então as pessoas que ficaram doentes lá atrás e também me escorraçaram, Ministério e Povo. O que aconteceu? O povo me xingou. De que lado o ministério ficou? Do lado do anticristo. Por quê? Se o que eu falei era do diabo, era uma coisa errada, por que vocês fizeram agora? Cadê o pedido de perdão? Tanto vocês me... Porque hoje os anciãos combatem os críticos, mas são uma tonelada de críticos. Naquele tempo, a pregação era para uma pessoa. Tinha só uma pessoa pregando a reforma, por alguns anos. Aí chegou o irmão Jair Ferreira do Amaral, chegou o irmão respeitava o irmão Josafá. E um bom tempo ficou nós ali. Aí, depois de quase 18, 19 anos, que Deus não matou ninguém, aí começou a chover crítico. Agora ninguém mais tem medo de criticar o ministério. Mas custou sofrimento. Pergunta para o irmão Josafá. Quase custou a vida dele. Quase custou a minha. Quase custou do irmão Jair. Fomos cercados na porta do Brás. Chamou a Irmandade, nós vamos lá na porta do Brás, 2001, na Assembleia, pedi para conversar com os anciãos. Me deram até o nome do irmão Davi Trevisan, que era para mim procurar ele. Cheguei na porta, me cercaram com polícia, eu e o irmão Jair. E fomos escoltados por homens apaisando armados até o metrô, com radinho. E a gente o irmão Jair falou, acelera o passo. O irmão Jair tinha 68 anos, quase 70, tinha menos de 70. Acelera o passo que eles estão armados. Eu e o irmão Jair saímos tocados lá do Brás. Tá tudo anotado. E hoje o pessoal chega cantando de galo aí como se a gente não fosse nada, sabe? Não tem aqui o menor respeito, vocês falam qualquer coisa que quer se engrandecer. Não, meu amigo, pregar no meio de 50 críticos é uma coisa. Você pregar sozinho, nesse povo das maldições, das pragas, toda a palavra que vinha já vinha de certo. Que eu falava o nome Adão, tinha gente que expulsava o diabo na hora da pessoa. O espírito do Adão sai dele. Eu soube de um caso assim. Ameaçado de morte, mandaram delegado de polícia na minha casa. Depois foi ver, não era delegado de polícia, eu tinha amigo na polícia que eu prestava serviço já da minha área, ainda não era advogado. E a polícia foi em cima, né? Uma filha de um ancião, uma sobrinha de um ancião famoso aí, uma advogada, foi lá e me ajudou. De ônibus, hein? Eu fui de ônibus e ela também foi de ônibus. Pegou em primeiro lugar no AB. Me ajudou, até hoje eu sou grato a ela. Primeiro lugar no AB. Ela pegou, uma das primeiras causas foi a minha. Ela acabou de pegar o AB, já me ajudou e descobriu que o delegado era falso. Só porque eu falei de um ancião que assistiu futebol. Vocês podem assistir futebol? Foi visto um ancião torcendo futebol? Fui falar isso, mandar delegado armado na minha casa. Se você não tiver o vídeo, o site agora, nós vamos pegar o camburão lá de fora te esperando. Minha filha. O irmão Josafá também quase perdeu a família inteira, porque veio aqui na internet. Teve que recuar para poder depois contornar para salvar a família dele, que a família dele também, muitos cristãos, né? Sofreu muito. O irmão Jair sofreu muito. É que o irmão Jair tinha uma outra abordagem. Com aquele bigodinho dele ali. Meus caros, amados e preciosos irmãos. Vamos deixar o irmão Jair morrer, claro. Então, tudo que a gente pregava lá atrás, a gente pregava do nepotismo. Não, a primeira lista de nepotismo eu lembro que eu lancei na internet. Foi um escândalo. Hoje, aqui é mais nepotismo. Não, aqui não tem nepotismo, né? Jesus era nepotista, falava pra mim. Mas nepotismo não tem problema nenhum. Agora você fala que a igreja é nepotista, ninguém tá nem aí, ó. Azar de quem acreditou nisso tudo e ficou para trás. Não enfrentou. Eu enfrentei. Eu enfrentei a igreja inteira sozinho. Você está se engrandecendo? Tô. Na congregação, se você não engrandeceu o que Deus fez na tua vida, eles te lançam você no inferno.
Congregação é assim, você não vale nada. Não. Nesse ministério que a gente tem valor, sim, senhor. O que a gente faz tem valor, não os outros têm que dar pra gente. Eu me dou esse valor. Porque vocês não sabem o que eu passei. Eu tava falido, sem água, sem luz, tá na minha videografia. Meus filhos pequenos. Eu sei o que eu passei. Quando eu olhava pro lado, não tinha uma palavra amiga. Uma coisa, de vez em quando vinha umas vozes, não sabia de quem que era. Adão, fica firme. E hoje 99% dos críticos, com raríssimas exceções, entram com as portas abertas, esquece de passar pelo porteiro. Deus te abençoe, irmão. Você botou tua vida em risco. De prestar atenção nisso, só vê os defeitos. Ah, que ele pregou errado, pregou a Bíblia errado. Mas vocês não sabem o que a pessoa passou lá atrás para vocês terem a abertura que vocês têm hoje na congregação. Para vocês terem essa abertura, isso teve um sofrimento lá atrás. Que vocês chamaram aquela obra do diabo. Essa é a graça de Deus, entendeu? Na graça de Deus, o diabo fala mentira. O diabo fala a verdade. E Deus, fala mentira. Tudo que o diabo falou na nossa boca em 2001, 2002, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, é do diabo, entendeu? Só que a gente está falando a verdade. É errado o nepotismo. Nepotismo é um ato imoral. Imagine em nome do Espírito Santo. Nos anos passados falava-se, chegaria a Deus que o homem ia botar a mão na obra. Lá em 1948 o irmão Francisco já falou. O homem vai botar a mão na obra. Então o homem que é o filho dele, o genro dele no ministério, ele fala que Deus revelou, e coloca, deu revelação do Espírito Santo, é a arma do ancião. Deus revelou que você não vai mais tocar. Por quê? Mas eu me divorciei e casei de novo, você está em adultério. Não, isso daí é a lei do desquite. Na lei do desquite, se você divorciar e casar de novo, você não tinha divórcio. Você desquita, não existia divórcio. É desquite, não pode casar de novo. Senão você viveu o quê? Amaziado. E os amaziados não podiam se batizar na congregação. Tudo bem, no tempo do desquite havia amaziado. No tempo do divórcio não tem amaziamento. O que tem é divórcio. Posso casar de novo. Esse eu viver com uma pessoa. Eu não sou amaziado. Eu estou em união estável e com os direitos de casado. Então a lei mudou. E a congregação vai mudar? Não, a gente decidiu não mudar. Para a gente estar melhor usar a lei do desquite. Que assim a gente ferra, a pessoa fica infeliz. Aí tem bom motivo para ir na igreja, a gente prega uma palavra de bênção, de libertação. A pessoa fica imaginando que vai ficar viúva para poder casar de novo, entendeu? Essa é a obra de Deus. Essa é a graça de Deus. Deus vai fazer uma obra na tua vida, viu? O inimigo está no teu caminho, mas Deus vai afastar o inimigo da tua vida. Minha esposa vai morrer de câncer. Estou mentindo? Meu marido, de vez dela largar do marido que bate, que quando eu preguei em 2001, que mulher que apanha pode se divorciar e casar de novo, que não é pecado, vocês falaram que era do diabo. E hoje vocês já estão colocando um tópico que admite que a mulher não é obrigada a ficar casada com o homem que bate. Só que vocês não liberaram a pessoa para casar de novo, por quê? Vocês continuam aplicando a lei do desquite. Quando vocês mudarem, hoje o pessoal está me xingando, quando vocês mudarem, aí vocês vão falar, Deus mudou, deu mais entendimento. Vocês não vão vir aqui pedir perdão. Então, é o pregador que hoje estiver pregando verdades, ele tem que estar absolutamente preparado para ingratidão, mentira, desprezo. Que esse é a glória do pregador da correção. Não é crítico. Você tem que pregar, não é só a crítica. A crítica é fundamental para abalar aquela imagem de santidade que não existe. Mas o mais importante é o que você vai acrescentar. O que você tem para acrescentar para o povo de experiência da tua vida? Chegar a estudar a Bíblia, meu amigo, todo mundo pode oferecer. Criticar, todo mundo pode fazer uma análise. Hoje até a inteligência artificial faz. Agora, experiência de vida, cara, para você mostrar o que Deus fez na tua vida, você não obedecendo à congregação, que muita coisa que a congregação mandava fazer, eu não fazia. E estou aqui. Aqueles que me cortaram a liberdade, me devolveram, cortaram, me devolveram, cortaram, me devolveram, todos estão mortos, todos. O que seria de mim hoje se eu não tivesse seguido a minha fé? Que a minha fé dizia, eu posso me divorciar, casar de novo. Eu posso ir na lei buscar meus direitos.
Eu posso me defender contra um ataque judicial. Eu posso sair da congregação e não viver à mercê do ancião. Eu não acredito no ancião, porque o ancião prega a mesma palavra na semana inteira, onde ele vai congregar. Eu vi o nepotismo, eu vi a injustiça. Parente de ancião é um jeito, pobre de outro. Aqui não é a graça de Deus. Se eu tivesse ficado, hoje estava no meu primeiro casamento, a gente estava brigando até hoje, que é só briga, e hoje eu consigo ser amigo da minha ex-esposa. Eles vão chegar, tô indo comer, fazer uns bifes com tomate aí. Eu sou tua mulher. Você calha a boca. Calha a boca, obedeça. Obedeça. Que você não tem que fazer, ó, e você, eu sofri muito na tua mão. Aí Deus me libertou. Aí começa aquela brincadeira sadia. E meus filhos dando risada, sabe? Eu infernizo a vida da mãe dos meus filhos até hoje. Ela não tem paz. Somos amigos. Meus filhos, o que ganharam com isso? Graças a Deus, meus filhos, não deu tempo de vocês laçarem meus filhos. Imagina, meus filhos. Vocês não tocam, ancião. Meus filhos cresceram, quando comecei a pregar reforma, debaixo da minha mesa. Eles ouviam dia e noite. Até minhas orquestras que eu ouço, eles sabem cantar. A graça de Deus é isso que você tem que pagar com o teu sofrimento. Eu não estou feliz, eu quero me divorciar e casar de novo. Você não pode, porque essa é a graça de Deus. Você tem que sofrer. Eu quero usar uma calça comprida, a mulher diz. Eu quero cortar meu cabelo, eu quero usar uma joia. Mas agora vocês estão na internet fazendo um modelinho, né, irmãzinhas lindinhas e tal. É que vocês estão brincando lá. Vocês estão brincando num campo de concentração que esses capangas eclesiásticos devastaram seus avós, hein? Tem muita gente brincando, jovenzinho brincando na congregação. Com todo respeito à família judaica, às famílias judaicas que me assistem, eu agradeço, respeito, critico, mas eu sei que eu estou criticando o Velho Testamento falso. Os meus erros eu peço perdão porque eu estou me baseando numa Bíblia falsa, com tradução falsa, e eu sei que vocês me entendem. Mas imagine os descendentes de pessoas que ficaram no campo de concentração. Um filho, um neto, um bisneto. Agora está lá para visitação, o campo de Auschwitz, né? Não precisa cortar a voz não, pode falar, o YouTube pode vir aqui pesquisar o que eu estou falando, que é verdade, é um lugar hoje para visitação, um lugar terrível. Você teria coragem de fazer um churrasco lá? Você teria coragem de fazer um churrasco lá, onde dizimaram toda a sua família judaica? É o que vocês estão fazendo festinha na congregação, mas vocês esqueceram que os avós de vocês comeram o pão que o diabo amassou aí dentro. Os parentes de vocês antigos foram cortados porque não podia beber. E hoje vocês enchem a cara. Mas hoje as coisas mudaram. Você está comemorando a festinha que você está fazendo, festinha eclesiástica, reunião da mocidade, no Auschwitz eclesiástico. Onde massacraram os antecedentes, os antecessores. E sabe quem foi? Aqueles capangas eclesiásticos de 1970, de 80, esses que estão presidindo entre vocês, esses grupinhos aí, G1, G5, G7, G8, vocês inventam vários grupinhos para funilando, né, o gabarito, pra vocês se sentirem agora, né, e despertar-nos aqui de baixo a vontade de subir. Só que para subir você tem que ser um carrasco. Só os carrascos sobem. Cara de bonzinho. Quem não conhece vocês, pensa que vocês são um cordeirinho ali no púlpito. Mas só quem passou por uma reunião de ministério sabe quem são vocês. Eu sei quem são vocês. Eu tenho autoridade para falar sobre vocês, por quê? Porque com 31 anos de idade, imaturo, prego a mesma coisa hoje com 55 advogados. Eu sempre falo que tenho 2.500 ações, né? Eu fui ver minha estatística hoje. Podem pesquisar no escavador. Vamos ver o total de processos que eu tenho. Mais de 5.000 eu já tive nos meus primeiros 9 anos. E vocês falaram que eu seria mendigo. Porque você está falando que é advogado. Ser advogado é um trunfo que eu tenho para mostrar na cara de vocês que todos que profetizaram estão mortos. E aqueles que eram jovens e estão mais velhos, a maioria está fora da igreja. Quem está lá dentro está vendo se cumpriu o que a gente falava. Tem um amigo meu, Marcelinho, que eu gosto muito dele. O Marcelinho é meu amigo. Não, o Marcelinho é meu irmão. Eu achava que ele era como um filho, né? Mas eu fui ver que está horrível. Está com 50 anos, está horroroso. Mas também, pelo que eu estou vendo, vai ser advogado. Ele falou para mim.
Muita coisa que você falou, Ricardinho, em 2001, a gente tá vendo como é porque ele tá na igreja, né? Mas ele não é nenhum crítico, nada. Congrega, toca, é um moço fiel, busca ser fiel a Deus, reconhece os seus defeitos. Mas é um amigo que a gente não nasceu da mesma mãe. Mas nós fizemos uma transfusão de sangue. A gente faz assim, quando eu faço assim, ó. Eu faço transfusão, você põe meu dedo aqui, o outro põe aqui. A gente faz assim, pronto, somos do mesmo sangue, tá bom? Uma brincadeira nossa. Entendeu? Pregar em 2001 que vocês não são, graças a Deus. E agora vem hoje os próprios críticos te desprezar. Isso aí é um troféu, isso aqui é uma coroa que tapinha nas costas na congregação, é a coroa dos santos. Mas a glória de Deus não é ser bajulado como servo de Deus, que prega o que o povo quer. Glória de Deus é ser desprezado por pregar aquilo que é verdade, não o que a pessoa quer ouvir. Eu quero ouvir isso, você quer ouvir, mas você sabe que não é verdade. O que você faz? Você prefere ouvir aquilo que você gosta. Você prefere ouvir uma passagem bíblica para você sair da realidade de hoje, porque a realidade de hoje não tem nada a ver com a passagem bíblica. Na Bíblia, o apóstolo tinha um lenço que curava. Aqui hoje, nós temos um ancião que foge da Covid e faz oração por telefone. Nunca se viu tal coisa. O irmão Miguel Espina, né, quando era mais jovem, ancião, ele falou, ele e mais alguns conservadores falaram que o telefone não era coisa de Deus. Demorou muitos anos para colocar telefone no Brasil. Não sei se vocês sabem que não era coisa de Deus. E hoje, pelo telefone, na Covid, vocês fizeram oração para agradecer a pessoa que deu coleta no sábado. De manhã, 7 da manhã, igreja aberta para receber coleta na pandemia. Isso é graça de Deus. Isso é graça de graça. Vocês receberam a graça de Deus. Eu acredito que vocês tenham buscado uma fé com Deus, de graça. Aí vocês falam, nós não cobramos nada aqui. Vocês não cobram nada, mas vocês pedem coleta para construir templo o tempo todo. Qual é o argumento que está por trás de construir templo? É que se não construir o templo, não vai ter a palavra revelada. Porque se não tiver irmandade naquele local, o ministério senta o ancião local. Se tiver alguma igreja aí que a irmandade para de congregar, fecha o templo, vende, pega o dinheiro de volta para eles, claro, o dinheiro é deles, o caixa deles. E senta o ancião. Ah, mas se fechar a obra de Deus, a gente aí vai doar para os hospitais. Isso é uma falácia, isso nunca vai acontecer. Isso é só um argumento para dizer que isso não tem interesse nenhum aqui na Terra, mas isso nunca vai acontecer. É só uma falácia, é só uma coisa que, se acontecesse, que nem vocês pregaram, que as igrejas seriam fechadas. Vocês pregaram agora nas eleições que os partidos de esquerda, né, quem votasse na esquerda, eu falo que eu anulo meu voto, eu não acredito no sistema político. Eu tenho o direito de não votar. Ou justificar, enfim, eu não acredito no sistema. Mas peço as bênçãos de Deus para os governantes e que a verdade, eu oro mais para o Ministério Público. Mas na Bíblia manda orar para as autoridades. Não, eu não aceito, eu não oro para as autoridades. Eu oro para o Ministério Público, eu prefiro. Eu me sinto melhor porque eu estudo, eu sou advogado, e eu sei o trabalho que o Ministério Público faz contra as igrejas evangélicas, para desmascarar a lavagem de dinheiro. Igreja evangélica no Brasil hoje é a maior porta de lavagem de dinheiro. Todos os pastores estão milionários. Então eu oro para o ministério, para Deus abençoar pessoas estudadas. Que para ser governante não precisa ser estudado. Mas para ser no Ministério Público tem que ser estudado. E para ser procurador tem que ser muito, muito digno, muito competente. Que Deus abençoe o nosso procurador da República. A Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, para esses eu oro. Tem corrupto? Tem. Todo lugar tem. Advogado? Todo lugar tem. Mas eu oro para a corporação. Eu não oro para governante. Peço a Deus que ilumine as pessoas que saibam que quando não tiver nenhum candidato bom, não vote no menos ruim. Não vote. Ou não vote naqueles que são aqueles que já mostraram que fizeram coisa errada. Vote dando oportunidade para um que é novo. E não manter os mesmos corruptos do poder. É isso que eu acho da política, não o partido. Eu não olho partido, eu olho o patriotismo de algumas pessoas. Mas eu sei que vai perder, não tem problema. Mas vocês falaram que não era dia de tomar Santa Ceia quem votasse no partido esquerda e que iam fechar as igrejas agora, né? Não fechou nada. Vocês, antes do 2000, falou que ia fechar a congregação, porque iam perseguir a congregação e a gente ia ser proibido de congregar. Era só um argumentozinho fajuto para a gente dar coleta.
que aconteceu? O que fechou não foi os governantes, foi a Covid. Mas isso era fácil, vocês tinham azeite para ungir e ninguém da congregação seria atingido. Morreu 1000 do ministério, milhares da congregação. Teve assim que pegar, botar em saco, nem velório teve. Só na televisão de alguns servos de ministério. Isso mostra que vocês são iguais. E vocês perderam uma grande oportunidade de mostrar que vocês, o azeite de vocês é verdadeiro. Porque se a palavra é revelada, o azeite tem que ser verdadeiro. Porque se o azeite de unção é falso, a palavra não é revelada. Ainda mais para nepotista, né? Porque vocês podem enganar o cargo, o ministério, mas o azeite não dá para enganar. Vocês podem enganar aquilo que é fácil, que é humano. Pregar é algo humano, é dom de oratória, não é dom de palavra. Dom de palavra, sabe o que é dom de palavra? Dom de palavra não é pregar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é para ter dom, é para saber ler. Lembrar o que Jesus já falou. Parece que não precisa ter dom. Dom de palavra, você vai ser doença tal, você está curado. Isso é dom de palavra. Porque o dom de palavra acompanha o azeite. O azeite, ele é um símbolo, ele não serve para nada. Mas ele é um símbolo de que você é um homem de Deus. É um presbítero de Deus. Não importa a sua denominação. Você prega onde você quer. Você é livre. Você é um presbítero de Deus locado na congregação. Mas você não é da congregação. Você é um servo de Deus. Mas como é que você prova isso? Lendo a Bíblia, pregando profecia? Não. Azeite. O azeite como um símbolo, que o poder não está no azeite, está na palavra da pessoa. De profetizar para a pessoa. O profeta, ele profetiza para a pessoa. E não para uma igreja de 1000 pessoas. Coisas mundanas. O dom de profecia é para exaltar as obras de Jesus e não o orgulho de vocês. Eu já vi falar que vocês pregar por evangelho de vocês é para captar seguidor. Então chega de mentira, chega de pataquada, chega a festa do caqui, acabou. Vocês têm que enfrentar os críticos são muitos. E eu vejo, cada crítico tem uma abordagem, uma visão, um estilo. Eu não admiro muito o jeito, mas eu presto atenção no conteúdo da pessoa. Aquele crítico, ele não tem o meu estilo, não tem a minha abordagem. Mas o que ele está falando não é uma verdade. Ele está indo a público colocar sua cara, não botar a máscara. A público. Está tendo dignidade. Todos os críticos merecem meu respeito. Embora nem todos me respeitem, eu respeito a todos. Porque eu sei que não é fácil. Se não é fácil agora, o que dirá em 2001? Respeito, reconhecimento faz parte das virtudes humanas, coisas que muitos não têm. Quer ter virtude de falar calamanaia, mas não tem virtude moral. Muitos que pregam a Bíblia aí não tem virtude na família. Olha, se um cara é ancião, presidente de ancião, da sua própria filha fala que agora que está conhecendo Jesus em outra igreja, eu não acredito que esse ancião possa ser ancião. Vocês não falaram que tem que ter os filhos em sujeição? Cadê a sujeição dos presidenciáveis aí? Se uma filha não conhecer Jesus, tendo um pai ancião que preside a igreja, se o cara não tem condições de mostrar Jesus verdadeiro, né? E Jesus existem vários. E todos são verdadeiros e são únicos, todos são falsos. Se o ancião não tem condições de mostrar Jesus para a própria filha, tendo um testemunho dela em público, em idade já adulta, que conheceu Jesus agora em outro lugar, esse tal não tem condição de pregar Jesus para a gente, né? Presidir sobre nós. Ou tem? Vocês falavam que não tem. Mas agora tem. Antes Deus confirmava casamento. Agora não. Agora sim. Agora não. Mas antes não podia. Agora pode. Mas a televisão tinha que dar uma machadada, queimar a televisão. Não podia ter ministério. Não podia. Agora pode. Agora o culto na televisão. Você crê? O culto? Vocês ficaram na pandemia sentados na sala de terno e vestido, tocando diante da televisão, de joelhos diante da televisão. Vocês querem maior humilhação do que isso? E vocês apanham lá e apanham aqui e não tem vergonha na cara. Continuam deixando os homens mandar na mulher de vocês. Você não tem vergonha na cara, viu, irmão?
quando você vai num lugar qualquer, que um homem discrimina a mulher e a tua mulher está inserida naquela sociedade feminina, aquele ministério diz que as mulheres são desqualificadas para pregar, para ser da administração, para tocar qualquer instrumento, para receber coleta na porta, para se vestir livremente como assim são os homens. O canalha não é o ancião. O ancião é um corrupto eclesiástico. É um demônio. Os verdadeiros demônios são esses. Não tem demônio invisível. Os demônios são visíveis. As virtudes que são ocultas. O canalha, o banana é você. Você é um banana. Você não faz nada para a tua mulher. Por quê? Porque você quer ser um anciãozinho. Não, eu não quero ministério. Você não quer ministério da igreja, mas na tua casa você quer bancar um anciãozinho, né? Se a tua mulher dá uma gemida, dá uma gritada, você já fala que ela é, né? Que nem lá o capitão... Sempre esqueci o nome dele. Que fala, eu vou te usar. Você quer bancar o servinho de usar, eu sou o cabeça da casa. O corpo da mulher já não é mais dela, é meu, faço o que eu quero. Vira. Não, mas que... O corpo é meu. Tá na epístola. Mas eu não sabia que isso aí, eu não sabia, mas Deus confirmou o casamento mesmo assim. Eu não sabia que você gostava disso, então, mas eu gosto. Vem pra cá. Joelhos. Peraí. Mas eu não. Mas aqui é dentro do casamento. Aí eu abominava. Abominava é adultério. Eu abominava na minha cabeça é assim, ó, vem. Mas eu não sabia que você gostava disso, que a gente casou virgem, então. Agora você vai saber. Mas eu não quero, eu não gosto, então, não tem querer. Vamos divorciar. Te mando pro inferno. Na CCB é assim. Se você tentar sair do inferno, você cai no outro inferno. Você sai do inferno do casamento e vai para o inferno do lago de fogo. Se você tentar sair do inferno daqueles homens dando ordem na tua vida, você vai para um outro inferno, bem mais elaborado. Corpinho incorruptível. Oh, que beleza. Vocês falaram isso, vocês viram, vocês conhecem, vocês estavam lá. Vocês sabem como é o inferno. Vocês sabem como é o inferno. Vocês só não sabem como é o céu, né? O inferno vocês sabem, o céu vocês não sabem. É mistério, né? Para ferrar nós não é mistério. Quando é para beneficiar, vamos ficar lá, né? De terno de ouro, né? Terno de ouro, piscina de ouro, aquelas santas águas, né? Todo mundo deitado, assim, aquele terno de ouro pendurado. E os pessoal, aquela congregação do Brasil lá em cima, Deus sentado lá, não nem tem tanque de batismo mais, né? Não sei se vai ter batismo lá no céu. E lá sentado assim, Deus aí, né? Não quero nada errado aqui no céu, hein? Falei, não, Deus quer tranquilo, aqui é tudo perfeito, a gente era da CCB. E as irmãs vestidas de ouro, joias de prata, uma beleza, as portas de ouro, rua de ouro, carro de ouro, os Tesla de ouro, né? Musk não vai estar aqui no céu, né? Não era da CCB. Mas nós vamos ser trilionários. O que você tem o teu nome aqui no céu? Aqui é tudo nosso. Daí vamos fazer o quê? Nada, ficar descansando. Por bilhões, bilhões, trilhões, 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 trilhões de descansando. Você não está cansado de descansar? Não, aquele descanso é eterno. A gente não faz porra nenhuma, eternamente. Não precisa de culto, porque não é perfeito já. Caramba, trilhões de anos sem fazer nada, nada, nada. Nada, nada, nada. A gente vai da CCB, não sabe como é que é. E por fim, se você não entendeu o que eu estou te falando hoje, e estou falando desde o ano 2000, e vocês parece que não querem entender, vocês pagarão um alto preço pela sua incompreensão.